Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Apocalipse capítulo 22, mas antes que nada vamos fazer a nossa pequena oração. Pedir ao Espírito Santo que venha nos fortalecer, que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha fortalecer, venha levantar, venha libertar, venha, meu Pai, com o teu poder, arrancando desde a raiz qualquer coisa que esteja dentro do nosso coração, meu Pai, qualquer coisa que esteja a nos oprimir, que esteja deixando essa pessoa cada vez mais triste, cada vez, meu Pai, no fundo do poço. Meu Pai, o Senhor é poderoso para curar toda a ferida da alma. Então que nesse momento haja salvação, que nesse momento, Pai, haja uma obediência à Tua palavra, principalmente, Espírito Santo. Não nos deixe esquecer do ensinamento que o Senhor vai nos ensinar hoje. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, nós vamos estar a ver Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 12, fala assim: E eis que cedo venho, esse o Senhor Jesus já falou, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então aqui, o que é que Jesus está a falar? Ele está a falar aqui, porque nós temos presente, não? Temos muito presente a fase onde Jesus foi crucificado. E tem muitas pessoas, assim como eu também pensava, Jesus ficou na cruz. Jesus ficou na cruz, então morreu por nós, morreu na cruz, fez sacrifício e acabou. Mas não, Jesus não ficou na cruz. Jesus morreu na cruz, foi crucificado na cruz, mas para ter um cumprimento, ou seja, para poder fazer com que o Espírito Santo viesse depois, para que as promessas pudessem ser cumpridas. Jesus não ficou na cruz, ele ressuscitou. E a ressurreição que aconteceu foi para que o Espírito Santo, o Consolador, viesse até nós nos dias de hoje. Então nós temos que entender que nós estamos sozinhos. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, está conosco. Por isso que Jesus saiu da cruz. Por isso que quando foram ver lá na tumba, não encontraram o corpo dele. Então, aqui ele está a falar, porque quando veio o Consolador, a partir do momento que veio o Consolador, aí já é onde o Espírito Santo mora dentro de nós. Porque Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir terá a vida eterna. Então nós temos que entender que Jesus pode vir em qualquer momento. Nós estamos vendo os sinais todos os dias da volta de Jesus Cristo. Aqui no livro do Apocalipse fala do anticristo. Porque o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Então o que acontece? Como está perto da volta de Jesus Cristo, porque ele falou que cada vez a volta dele estaria como as contrações do parto. As dores aumentariam. Igual como uma mulher quando vai dar à luz, quando o bebê está quase a nascer. As dores aumentam. Então temos visto rumores de guerra, temos visto guerras por todos os lados. Temos visto catástrofes naturais por todos os lados. Até pouco, lá em Portugal, numa praia de mar, também apareceu. Aí o céu fez uma nuvens que parecia que eram as ondas do mar a cobrir a areia da praia. Mas era simplesmente um efeito não, que se fez nas nuvens. Inundações por todo lado. E nós parece que estamos a dormir. Por quê? Porque mesmo o sistema nos está a programar para que nós venhamos a ficar adormecidos. Com o quê? Ocupados com trabalhos, horas e horas de trabalho. Não é que não vamos trabalhar agora, é? Mas horas e horas de trabalho. Então a nossa vida tem sido como robôs. E os dias estão passando, porque a Bíblia é real. Se começarmos a ler a Bíblia, entra no Apocalipse e vamos começar a ver que tudo aquilo que está a passar é a profecia da Bíblia, que está tudo escrito aqui que está a acontecer. Então, estamos tão ocupados no nosso dia a dia que não queremos alimentar a nossa alma, porque nós estamos já, como é que eu posso dizer,
programados a nos desviar de tudo que vem de Deus. Tudo que vem de Deus nós já estamos já programados para nos desviar. Tudo no rápido, tudo no automático. Se damos conta agora, as pessoas já agora, dificilmente vamos encontrar pessoas já com cara levantada. Porque a nossa tendência agora é ir pelas ruas assim. Já estamos dominados por isso. Então pela rua vamos assim. E Jesus está à porta. Jesus está à porta. Então se não aceitamos, ainda há tempo. Se não aceitamos Jesus agora, nesta vida, se pensamos que o que estamos a passar agora é um inferno, quando mais depois da morte. Porque muitos pensam que depois, assim como eu pensava, depois da morte não existe vida. Não, nós somos alma. O corpo vai para a terra. O espírito, que é a inteligência, a sabedoria, tudo aquilo que nós sabemos, isso vai para Deus. Mas a nossa alma, Deus nos deu a livre escolha de saber se queremos ir com Deus ou se queremos levar a nossa vida, a nossa alma para as trevas. Essa já é a nossa escolha. Então aqui ele está a falar: e eis que cedo venho, e o galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua oferta, a sua obra. Então, Jesus aqui nos está a falar que ele vai voltar. Ele prometeu que vai voltar, então ele vai voltar. Talvez quando ele chega o momento dele voltar, estamos mortos. Mas em vida já sabemos que já decidimos se queremos ir com Deus, a nossa alma para ir com Deus, ou para ir para as trevas. Aí será o ranger de dentes, os gritos aí que não tem como. Porque na sua palavra fala. Jesus falou aqui nos evangelhos, nos 4 evangelhos, que aí será o ranger de dentes. Então, ainda temos tempo de nos arrepender dos nossos caminhos errados, dos nossos pecados. Temos tempo de aceitar Jesus. Temos tempo de nos corrigir. Tem coisas que não vamos, por si só, não vamos conseguir corrigir, mas pedindo ao Espírito Santo, pelo nome de Jesus, Ele nos vai dar força. Porque estamos tão focados que esse familiar não muda, que esse problema, que se isso, que esse outro, que estamos a esquecer de cuidar da nossa alma, de alimentar a nossa alma. Se nós já sabemos que somos salvos pelo Cristo Jesus, porque a salvação é pela graça, a salvação não é por mérito, porque eu faço obras, porque eu faço isso, faço outro para Deus, não. É pela graça. Mas isso só se consegue quando há um arrependimento, quando a pessoa se conserta com Deus, quando a pessoa reconhece que ela é pecadora e se conserta para se corrigir, para ter um espírito de arrependimento e desviar do caminho mau. Então aqui, ele está a dizer que ele vai vir com um galardão. O galardão é como se fosse um prêmio, não? Segundo as obras de cada um. Temos que nos averiguar qual tem sido as nossas obras. As nossas obras têm sido para dar frutos bons ou frutos maus. As nossas obras têm sido para levantar as pessoas ou para afundar ainda mais as pessoas no fundo do poço. As nossas obras têm sido criticar a vida do outro para colocá-la ainda mais para baixo. Ou tem sido evitando fofocas para que a vida do outro não seja destruída. Nós temos sido pessoas que levantam ou pessoas que fazem que o outro venha cair. Nós temos sido pessoas que levantam o outro quando o outro cai no pecado, ou temos sido pessoas que apontam o dedo, julgam e em cima vão lá e começam a levar fofoca. Aí, de um lado para o outro, para destruir ainda mais a pessoa. Temos sido pessoas misericordiosas com aqueles que nos fazem mal, ou temos sido pessoas aí e querendo dar olho por olho, dente por dente. Jesus está à porta. Os sinais já mostram tudo. Mas o nosso Deus é tão misericordioso que Ele não quer vir assim. Porque Ele vai vir de surpresa. Mas Ele não quer. Ele quer que todos sejam salvos. Mas nós sabemos que nem todos querem ouvir a palavra de Deus. Nem todos acreditam que Jesus vai voltar. Estamos tão ocupados com essa vida que é passageira, que nem queremos nos preocupar com a nossa alma, que é eterna. Então, aqui ele fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus é Rei de Reis, Senhor de Senhor. Se ele está a falar aqui que ele é o princípio e o fim, vamos ouvi-lo.
Vamos lutar pela nossa alma. O outro não está a perseguir, o outro não está a fazer vir ao inferno, olha. Não vou perder a minha paz, não vou perder a minha salvação só porque o outro me está a perseguir. Não, pelo contrário. Eu vou continuar lutando porque Jesus está aí à porta. Então não quero que quando Jesus chegue, eu esteja aí distraída com coisas desse mundo. Porque esse familiar que não muda, Deus vai mudar. Essa situação financeira que parece que não muda, Deus vai mudar. Mas ele falou assim, até a nossa saúde também parece que está cada vez mais complicada, mas ele falou assim, buscai primeiro o reino dos céus e todos os demais serão acrescentados. Mas nós queremos fazer ao contrário. Não, primeiro eu vou conseguir benefício, vou conseguir os milagres, vou conseguir as bênçãos de Deus, depois eu vou buscar a Deus. Por isso sofremos, porque bênção sem Deus termina sendo maldição. Então, Deus tem muitas promessas na sua palavra. Mas só que não podemos confundir de querer, primeiro eu tenho que buscar bênção. Não tenho tempo de ir na igreja porque tenho que fazer isso. Não tenho tempo de orar e ir para Deus, com Deus porque tenho que fazer isso. Isso mais o outro. E o relógio está aí, tic-tac, 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 tic-tac. Porque nós estamos tão afanados nas coisas desse mundo que nós esquecemos que tudo aquilo que nasceu um dia vai morrer, que nós não somos eternos. A nossa alma é eterna, mas o nosso corpo não é eterno. Nosso corpo vai ficar aqui, nessa terra. Então vamos ficar a Deus por um quanto tempo. Vamos nos arrepender por um quanto tempo. Porque vai chegar um momento que o Espírito Santo não vai estar aqui nessa terra. Não vai estar. Aqui a terra vai pegar fogo. Em Apocalipse, assim como ele já falava dele. E vai chegar um momento em que nós não vamos conseguir ter a presença de Deus aqui conosco, que é o seu Espírito Santo consolando. Essa luta que estamos a passar, que estamos a falar, meu Deus, por que tanta luta, por que tanto isso, tanto outro, e depois de repente, dia de manhã, nos levantamos como se nada tivesse acontecido. Saiba que é o Espírito Santo que nos dá força, que é Ele que nos consola. Mas vai haver um momento onde o Espírito Santo não vai estar aqui. Aí vamos ver o que vamos fazer. Porque ele vai vir resgatar aqueles que lhe obedecem. Vai vir resgatar aqueles que se ofereceram para ele. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele vai vir resgatar. E aqueles que não aceitaram vão ter que passar pelo ranger de dentes. Pela dor. Porque nós nos queixamos às vezes da dor que estamos a passar, da tribulação que estamos a passar. E mesmo assim temos o Espírito Santo para nos consolar. Imagina sem o Espírito Santo. Sem Deus para nos consolar, sem Deus para nos guiar. E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer porque a palavra dele não mente. Então, ele fala assim, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Deus quer salvar a todos nós. Todos, sem exceção. Mas, aqui ele fala, aquele que guardar as suas palavras, o seu mandamento, aquele que continuar a obedecer até o final, porque talvez a morte chegue antes da volta de Jesus. Mas aquele que guardar a sua palavra, esse estará escrito no livro da vida. O seu nome vai estar escrito no livro da vida. Esse vai ter salvação. Vai ter vida eterna. Mas aquele que não quis a Jesus nessa vida, aquele que não quis obedecer, aquele que desprezou a palavra de Deus, aquele que Deus fez com que fosse evangelizado, talvez pelo YouTube, pela igreja, uma colega de trabalho que é evangelista, que é cristã, que é isso, que é o outro, e não quis ouvir, não vai poder dizer, Senhor, eu não ouvi, Senhor, eu não sabia de nada. Não vai poder dizer isso. Porque o nosso Deus, Ele vai dar chance para todos conhecerem a sua palavra, antes de vir a dizer, não, é que eu não sabia. Ninguém vai ser pego aqui de surpresa para dizer que não sabia. A única coisa que nos vai pegar de surpresa aqui é a volta de Jesus. Mas do resto, não. Então aqui ele fala que aqueles que não vão entrar no reino dos céus serão aqueles que são feiticeiros, aqueles que são fornicadores, aqueles que cometem um adultério, aqueles que são homicidas,
Entende? Aquele que comete mentira. Então, tudo aquele que faz coisas más, não pense que vai entrar no reino dos céus. Não pense que vai estar escrito o seu nome no livro da vida. Então é por isso mesmo que agora mesmo que temos a oportunidade, vamos nos consertar com Deus. Vamos pedir misericórdia. Vamos pedir a Deus para que nos levante, para que nos ajude a sair desse pecado. Porque ainda há tempo. Porque a única pessoa aqui que passou nesse mundo e teve um momento, uns instantes, sem o Espírito Santo, sem Deus aí, como é que eu posso dizer? Sem o Espírito de Deus com ele, foi Jesus, aí na cruz. Quando o pecado se derramou sobre ele, nesse momento, Deus é santo. Então Deus não podia ver isso como Jesus estava. Então Deus teve que dar as costas. Então Jesus é a única pessoa que passou nessa terra que passou sem a presença do Espírito Santo lá na cruz. Ele teve que sofrer sem a presença. Deus ficou ausente nesse instante, antes da morte de Jesus. Deus ficou ausente, porque não podia estar perto do Filho, porque o Filho estava cheio de pecado, mas pecado que não cometeu o Filho, mas sim pecado que nós cometemos. Então teve que pagar pelos nossos pecados. Então agora pensamos, Jesus será que fez esse sacrifício à toa? Será que Jesus fez todo esse sacrifício à toa? Mas nós todos os dias fazemos com que esse sacrifício tenha sido à toa, porque não valorizamos. Brincamos com a nossa salvação, brincamos com a nossa alma. Se Jesus morreu na cruz, sacrificou para trazer o Consolador, porque ele sabia que mais tarde ia vir algo que sem o Espírito Santo não íamos aguentar. Então vamos aproveitar que agora temos o Espírito Santo. Não deixar que aquele que nos esteja a perseguir e venha tirar a nossa salvação. Aquele que esteja a tirar a nossa paz, venha fazer com que nós vamos chegar ao ponto de perder a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Ou o problema que estamos a sofrer na nossa saúde, venha nos tirar o foco da salvação. Deus é real e Ele quer salvar. Mas nós temos que nos posicionar para saber em que posição nós estamos. Ok? Porque aqui Jesus fala assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Depois, no versículo 17, fala assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ou seja, nós não podemos vir a dizer: não, é que não é bem assim. Essa parte eu vou ouvir, mas essa parte não. Não. Essa parte eu quero, mas essa parte eu não quero. Não. É como se estivessem dizendo assim: ok, essa parte eu acredito, essa parte eu creio. Amém, glória a Deus. Mas essa parte aqui, eu vou rasgar a folha da Bíblia, porque essa parte não me convém. Não. Quando nós não aceitamos a palavra de Deus, assim como está escrita aqui, e falamos: não, isso eu aceito, mas isso não. É como se estivéssemos fazendo assim: isso eu aceito, mas essa parte aqui eu vou rasgar, porque essa parte não me convém. Então não vamos deixar que ninguém tire a nossa paz. Não vamos deixar que ninguém nos distraia ao ponto de tirar o foco de Jesus. Mas saibamos que a nossa alma é eterna. Somos nós que decidimos se a nossa alma vai para as trevas ou vai com Deus. Porque se aqui pensamos que estamos a viver no inferno, quando chegar lá no momento em que não aceitamos a Cristo, mas chegar no momento de ir para as trevas, aí sim não vai ter presença de Deus. Aí sim nós vamos estar sem Deus. E nós vamos estar aqui nessa terra ainda, sem aceitar a Deus. E se de repente chegar Jesus aqui nessa terra, não vamos aguentar. Não vamos aguentar. Então vamos aceitar a Deus, vamos aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador. Não deixe que as pessoas tirem o teu foco da tua salvação. Não deixe que esse problema na saúde
na tua vida financeira, no teu casamento, no teu relacionamento, venha tirar o foco da tua salvação. A salvação em primeiro lugar. Todos os demais Deus vai dar. Porque diz assim, buscai primeiro o reino dos céus, que todos os demais serão acrescentados. Então, o resto vai ser acrescentado. Mas para isso, nós temos que obedecer. Para isso, temos que perseverar na nossa oração. Porque o nosso Deus é real. E Jesus vai voltar em qualquer momento. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Então vamos obedecer a Deus. E vamos guardar a nossa salvação numa caixinha. Sabe, não sei o que fazer porque é muito problema. São tantos problemas que eu já estou cansada. Sim, eu sei. Mas peça ao Espírito Santo para tirar força. E te colocar sempre com um foco na salvação. E não nas pessoas que são usadas pelo mal. Ok? Vamos fazer a nossa oração agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, te agradecemos por mais uma direção. E te pedimos que o Senhor venha nos ensinar a cada dia a obedecer a Tua palavra. A cada dia ter esse desejo de servir o Senhor. A cada dia, meu Pai, de ter esse desejo de não sofrer, meu Pai. O que o mundo, o que o maligno, o que o mal tem feito com que essas pessoas venham nos fazer mal, meu Pai. Não, Espírito Santo. O Senhor mandou, meu Pai, meu Deus, o seu único filho para sacrificar por nós na cruz, para levar em cima dele todos os nossos pecados. Então eu penso, meu Pai, e eu creio, assim como diz a Tua palavra, que não foi em vão, meu Pai, não foi em vão o sacrifício de Jesus. Então que nesse momento possamos vir com o coração arrependido, entregue totalmente para o nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós aceitamos nesse momento o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então nesse momento, meu Pai, eu peço que cada um aqui presente que esteja a ouvir essa oração, que faça essa oração, porque talvez hoje estamos vivos, mas amanhã pode ser que seja o último dia da nossa vida, pode ser que hoje seja o último dia da nossa vida, pode ser que venhamos a viver 20 anos, 30 anos, 40 anos, todos os dias aqui nessa terra, mas meu Pai, o principal é todos os dias entregar a nossa vida a Cristo, entregar a nossa alma a Cristo, porque nós não sabemos que dia vai vir o dia mau, que dia vai vir a vida de Cristo, que dia vai chegar a morte, meu Pai. Então, que não venhamos ficar convencidos da autoconfiança na nossa fé, no nosso eu, no nosso egoísmo, na nossa sabedoria, mas sim, que a nossa total confiança seja no nome de Jesus, meu Pai. Então, nesse momento, meu Pai, repetimos essa oração aqui todos presentes, porque o Senhor disse que onde está um ou mais presentes, falando do Teu nome, Senhor, aí o Senhor se faz presente. Então, nesse momento, meu Pai, eu acredito que muitas pessoas estão ouvindo essa oração. Então, nossa oração vai ser assim. Repite comigo, aquele que esteja a ouvir esse vídeo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, na árvore da vida, meu Pai. Que não seja eliminado nunca, Espírito Santo. Que nesse momento, toda a minha vida, todo o meu passado, eu entrego nas Tuas mãos para que o Senhor venha fazer tudo novo, porque o Senhor diz que aquele que vem em Cristo Jesus, nova criatura é. Aquele que aceita Cristo, aquele que abandona o caminho do pecado, aquele que abandona a má vida, nova criatura é em Cristo Jesus. Então, nesse momento, meu Pai, nós nos fazemos de nova criatura, nós nos fazemos em pessoas sérias no Teu caminho, em pessoas determinadas para salvar os outros, meu Pai. Em pessoas que quando o mal vem para nos fazer cair, possamos lembrar do que o Senhor fez na cruz, Espírito Santo. Então, nesse momento, eu também levanto um clamor para aquele que esteja caído, triste, depressivo, que não venha ver só colocando foco nos seus problemas, mas sim que entregue toda a carga nas mãos de Jesus, porque só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode mostrar o caminho correto, meu Pai. Em nome de nosso Jesus Cristo, que possamos entender que tudo aquilo que está aqui nesse mundo é passageiro, mas nossa alma é eterna. Então, ensina-nos cada dia a cuidar da nossa alma. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe. E lembra, a nossa alma é eterna. Então, não se desvie do foco que é a salvação, que é Jesus. Que Ele disse, buscai primeiro o reino dos céus. O que é buscar o reino dos céus? É buscar a nossa salvação, é buscar o nosso relacionamento com Deus. E todos os demais serão acrescentados. É por isso que muitas vezes não vemos bênçãos na nossa vida, porque nós queremos fazer o contrário. Queremos ver as bênçãos e depois buscar a Deus. Mas as bênçãos terminam nos colocamos ocupados e nunca buscamos a Deus. Então vamos buscar a Deus em espírito e em verdade. A Deus podemos buscar lavando a louça, lavando a roupa, e na igreja, em todas as partes. Então vamos nos congregar a Deus. E lembre, se o teu coração está com essa vontade de se congregar numa igreja, não perca tempo. Busca uma igreja, começa a consagrar para Deus a tua vida. E lembre, quando fores numa igreja, não coloque foco nos homens, não coloque foco nas pessoas, porque as pessoas são falhas. As pessoas também são pecadores, todos somos pecadores.
Entende? Coloca o foco em Jesus. Vendo coisas erradas, vendo isso, mas o outro são pessoas, são seres humanos igual que nós. Se fossem perfeitos, seriam Deus. Mas como não são um Deus, então aqui temos que entender que todos vamos ter falhas. Então vamos colocar o foco em Jesus, não em pessoas, ok? Que Deus os abençoe. Noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. Vou colocar um louvor aqui para poder fazer com que a tua vida espiritual venha ficar cada vez mais rica, cada vez mais forte com Cristo Jesus, ok? Deus os abençoe.